Existe uma estatística que praticamente ninguém quer escutar. 99% das pessoas vão morrer mais ou menos no mesmo lugar financeiro de onde começaram. Não importa o quanto elas ganhem ao longo da vida. Médico, advogado, empresário, funcionário público, professor, não importa. A maioria esmagadora vai chegar nos 80 anos ali sem mudar o patamar financeiro. E aqui tá o que mais me incomoda. Não é falta de dinheiro que mantém essas pessoas pobres, é hábito. 5 hábitos especificamente que essas pessoas repetem todo santo dia sem perceber. Nos próximos minutos eu vou te mostrar quais são os 5 hábitos e, mais importante, como que o 1% que escapa dessa estatística faz exatamente o oposto. E no final, eu vou te mostrar uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido, que existe em 2026 um modelo de negócio que está perfeitamente alinhado com todos esses 5 princípios. Um modelo de negócio que é praticamente uma trapaça contra a lei do dinheiro tradicional. E não é cripto, não é trade, é algo muito mais simples e muito mais óbvio do que você imagina. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gui Dias, especialista da Channels em YouTube, mais especificamente em canais anônimos. E hoje eu vou usar os aprendizados desse cara aqui, ó, o Dan Marton, que fala sobre as 5 leis do dinheiro que, se você não seguir, muito dificilmente você vai ter sucesso na tua jornada. Pergunta rápida aqui, ó. Você acha que ganhar 100 mil reais por mês te torna uma pessoa rica? A resposta é depende. Depende do quê? Do quanto você gasta. Porque riqueza não é o quanto você ganha, riqueza é a diferença entre o que entra e o que sai. É a proporção, não é o número absoluto. Cara, eu conheço muita gente, tá? Que ganha aí 5 mil reais e vive com mais paz financeira do que gente que ganha 80 mil reais. Sabe por quê? Porque o cara que ganha 5 e gasta 3, sobra 2. Agora, o cara que ganha 80, gasta 79, sobra 1. Quem é, na prática, o mais rico aí, né? Quem é que dorme mais tranquilo à noite? Agora, repara nisso, porque é aqui que a coisa começa a ficar interessante para quem entende de negócios. O que define se o negócio é bom ou ruim é margem, não é faturamento, é margem. E essa é a primeira lei. Você precisa ter um negócio que te dê margem para você obter lucro. E aqui mora a primeira coisa que eu quero que você guarde. Existe um modelo de negócio em 2026 onde a margem é absurda. Não é 10%, não é 20%. Eu tô falando de margens acima de 80%. E não é venda de produto, não é dropshipping. Eu vou voltar nisso mais tarde, tá? Mas guarda agora esse conceito aqui, ó. Riqueza é proporção. E a proporção mais brutal que existe no mundo dos negócios hoje está no lugar que a maioria dos empresários ainda olha como coisa de adolescente, porque tem uma coisa que pobre compra e que rico não compra, e o contrário também é verdade. Existe uma frase e ela mudou minha cabeça sobre o dinheiro. Pobre compra coisas, rico compra tempo. Segunda lei, então, já de antemão, parem de comprar coisas inúteis. Comprem tempo. Pobre pega o aumento e compra um carro melhor. Pega o bônus e troca o celular. Pobre quer impressionar o vizinho, a família, a ex. Mas por quê? Né? Porque o pobre, ele quer parecer ser rico. Já o rico, esse não tá nem aí pra aparência. Cara, o rico tá comprando uma coisa que dinheiro nenhum no mundo devolve depois que vai embora. Ele tá comprando tempo. Ele paga alguém pra limpar a casa dele porque não quer perder 2 horas com isso. Paga alguém pra editar o conteúdo dele. Paga alguém pra cuidar da contabilidade. Paga alguém pra responder e-mail. Porque ele entendeu uma verdade fundamental. Tempo não volta. Dinheiro volta. Tempo não. E tem uma diferença grande, tá? Entre quem trabalha por dinheiro e quem tem dinheiro trabalhando para ele. Essa diferença explica quase tudo. E mais uma bomba aqui, tá? A tecnologia hoje, em 2026, permite que você compre tempo numa escala que era impossível há, por exemplo, 5 anos atrás. Eu tô falando de inteligência artificial. Você pode terceirizar a voz para IA, pode terceirizar a imagem para IA, pode terceirizar a pesquisa para IA, pode terceirizar edição para o editor freelancer que cobra uma fração do que cobrava antes. Você consegue literalmente construir um negócio que funciona enquanto você dorme, onde o trabalho é feito uma vez e o dinheiro continua entrando por meses, por anos. E isso me leva direto ao terceiro hábito, que, na minha concepção, tá, é o mais importante de todos. Hábito número 3: tenha máquinas de dinheiro. A riqueza real, tá? A riqueza que muda gerações, ela nunca vem de salário.
ela nunca vem de trabalho braçal. Riqueza real vem de equity, de ativo, de coisa que gera dinheiro mesmo quando você não está ali presente. Imóvel é uma máquina de dinheiro. Ação é uma máquina de dinheiro. Participação em empresa é uma máquina de dinheiro. Direitos autorais, royalties, licenciamento, tudo isso é máquina de dinheiro. E é aqui que eu preciso que você preste muita atenção. Tá? Porque o que eu vou falar agora, a maioria dos empresários ainda não entendeu. E os que entenderam estão faturando absurdos no silêncio. Ó, pensa comigo. O que define uma boa máquina de dinheiro? Vamos lá, vamos juntos, ó. Primeiro, capital de entrada baixo, tá? Quanto menor o capital para entrar, mais democrática é a máquina. Segundo, escalabilidade global. Se ela só funciona no seu bairro, ela é uma máquina ruim. Terceiro, receita recorrente. Ela tem que continuar pagando depois que você fez o trabalho. Quarto, margem alta. Sem isso, cara, é só ilusão de movimento, tá? E quinto, precisa pagar em moeda forte, porque o real desvaloriza, o dólar, por exemplo, não. Agora me responde com sinceridade, tá? Que ativo hoje, em 2026, tem todas essas características ao mesmo tempo? Imóvel? Não. Imóvel é capital de entrada altíssimo, escalabilidade zero e paga em real. Ação? Capital baixo, mas também margem baixa, dividendo baixo. Negócio físico? Vamos ver. Capital alto, escalabilidade limitada, margem apertada. Só que existe, meu amigo, um ativo e só um ativo que cumpre os 5 critérios simultaneamente. Que ativo é esse? Um canal anônimo no YouTube. E não tô brincando, tá? Você produz o vídeo uma vez e aquele vídeo fica no ar para sempre. Daqui a 6 meses ele ainda tá pagando. Daqui a 3 anos ele ainda tá pagando, e pagando em dólar, com margem altíssima. Por quê? Porque o custo de produção hoje, que é cunhar, é uma fração do que era antes. Escalando para qualquer país do mundo, sem você precisar aparecer, sem você precisar de estoque, sem você precisar de funcionário registrado, sem você precisar de loja, sem aluguel, sem nada. É uma máquina de dinheiro pura. Talvez a máquina de dinheiro mais perfeita que já existiu na história do capitalismo, tá? E engraçado é que, assim, a maioria dos empresários ainda olha pra isso como se fosse um hobby de moleque, sabe? Enquanto isso, tem gente aí, nesse exato momento, nos bastidores, construindo patrimônio de 7 dígitos no silêncio. Mas para construir isso, você precisa do quarto hábito. E esse quarto hábito é o que separa quem ganha dinheiro de quem perde dinheiro tentando ganhar. Hábito número 4, use sua vantagem injusta. Existe um conceito em inglês que eu adoro, que é o unfair advantage, né? Vantagem injusta. É aquilo que você sabe ou entende ou viveu melhor do que 95% das pessoas no mundo. Pode ser conhecimento técnico, experiência de vida, pode ser uma rede de contatos, pode ser uma habilidade que para você é natural, mas para os outros é bem difícil. O grande erro do empresário médio é tentar ganhar dinheiro em áreas que ele não entende. Ele ouve que cripto tá pagando bem e entra. Ouve que imóvel tá pagando bem, entra. Ouve que franquia tá pagando bem, entra também. E perde dinheiro em todas. Por quê? Porque dinheiro não gosta de turista. Dinheiro gosta de quem entende do jogo. Eu vou te dar aqui um exemplo real, tá? Tem um caso famoso de um empresário, não lembro o nome dele agora, que comprou um imóvel, se eu não me engano, em Chicago, não, Detroit. Lembro do Kiss. Detroit Rock City. Ele comprou um imóvel em Detroit porque viu que estava barato lá, né? Ele não conhecia a cidade, não conhecia o mercado local, não conhecia a dinâmica imobiliária ali da região, e perdeu tudo. Por quê? Porque ele não tinha vantagem justa naquele mercado. Ele era apenas um turista naquele business. Agora, pensa nisso. Você, empresário, empresária que tá me ouvindo agora, você tem uma vantagem justa. Você tem. Não tem como não ter, cara. Você viveu coisas, aprendeu coisas, atravessou crises, construiu repertório, viu o mercado por dentro. Você sabe de coisas que 95% das pessoas no Brasil não sabem. A pergunta certa não é: eu tenho vantagem justa? A pergunta certa é: como que eu transformo, então, essa vantagem justa em um ativo escalável? E é aí que o canal Anônimo se encaixa como uma luva, porque ele é o veículo perfeito para empacotar conhecimento, repertório, visão de mercado, história e transformar isso tudo em conteúdo que escala globalmente. Você não precisa aparecer, você não precisa virar influencer, você não precisa expor a sua cara. Você usa a sua vantagem justa como matéria-prima e a tecnologia faz o resto. É a forma mais inteligente de monetizar tudo que você já viveu sem precisar virar coach, sem precisar fazer rios com dancinha, sem precisar ser o que você não é. Mas tem um último hábito, e esse é o que muda a sua relação com o dinheiro para sempre. O último hábito é o mais filosófico, mas talvez o mais importante de todos. Dinheiro
é fluxo, não acúmulo. A pessoa pobre mentalmente, ela vê o dinheiro como algo escasso, né? Ela aperta, ela esconde, ela não compartilha conhecimento, ela tem medo de ensinar porque acha que se ensinar o outro vai lá roubar a ideia dela. Ela tem medo de doar porque acha que vai faltar. Essa pessoa vive em escassez. Agora, a pessoa rica, mentalmente, ela vê dinheiro como algo que flui, ela doa, ela ensina, ela contribui, ela ajuda outras pessoas a subir, porque ela entendeu uma verdade simples: quanto mais valor você gera no mundo, mais o mundo te devolve. É quase uma lei física isso. E aqui mora um último encaixe perfeito do que eu venho te falando aqui nesse vídeo. Um canal anônimo, no fundo, é um veículo de contribuição em escala. Cada vídeo que você sobe ensina alguém, entretém alguém, informa alguém, tira alguém de um buraco. Cada view é uma pessoa que ganhou alguma coisa com o que você produziu. Agora multiplica isso por milhões, tá? Milhões de views. Cara, você está contribuindo literalmente para a vida de milhões de pessoas que você nunca vai conhecer. E a lei do dinheiro, ela responde a isso, tá? Ela sempre responde. O dinheiro segue o valor. Sempre seguiu e sempre vai seguir. Quem pensa em abundância constrói máquinas que entregam valor para muita gente. Quem pensa em escassez fica tentando enganar 2 ou 3 ali no mês. Adivinha qual dos dois fica rico no longo prazo? Pois é. Cara, olha o tamanho do que a gente está falando aqui. 5 hábitos, 5 princípios que separam quem fica pobre de quem constrói riqueza real. Recapitulando, riqueza é proporção, não número. Compre tempo, não coisas. Construa máquinas de dinheiro. Use a sua vantagem justa e pense em abundância, nunca em escassez. Agora, repara uma coisa, porque aqui que eu quero que você saia desse vídeo com a cabeça diferente, tá? Tudo que eu te falei aqui converge num único modelo de negócio. Os 5 princípios, não 3, não 4, os 5. Margem altíssima, canal anônimo tem. Compra tempo via tecnologia e via terceirização. Canal anônimo é a definição disso, cara. É uma máquina de dinheiro que paga em dólar para sempre. Canal anônimo é. Monetiza vantagem justa e escala global, sem você precisar aparecer. Cara, canal anônimo faz isso. Contribui com valor para bilhões de pessoas no mundo. Cara, canal anônimo faz isso. Isso não é coincidência. Isso é um modelo de negócio mais perfeitamente alinhado com a lei do dinheiro que já existiu na história da humanidade. Eu não digo isso porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso porque eu percebi isso. E ó, eu vou ser muito honesto contigo aqui agora, tá? Essa janela não vai ficar aberta para sempre. Hoje, em 2026, ainda é absurdamente acessível tu construir um canal anônimo do zero e transformar isso em ativo de 6, 7 dígitos. Daqui a 3, 5 anos, a competição vai estar muito mais dura. Os custos vão estar muito mais altos. E a vantagem de chegar cedo já vai ter passado. Quem entender isso agora, e o mais importante, tá? Quem agir agora vai estar numa posição que daqui a 5 anos vai parecer trapaça para os outros. Se você é empresário, líder, gestor, executivo, dono de canal que ainda não escalou, ou alguém que entendeu, né, pela primeira vez nesse vídeo o tamanho dessa oportunidade, eu te convido para dar o próximo passo. No comentário fixado desse vídeo tem um link para você conhecer a Channels. A gente ensina exatamente como construir essa máquina de dinheiro do zero, do jeito certo, sem perder anos aí errando. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o teu like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo, tá? Qual é a lei que você ainda tá pecando. Eu quero saber com quem que eu tô falando. Fica com Deus e até a próxima.